Olá, exploradores do tempo e da história! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos maiores enigmas da arqueologia, o mecanismo de Anticítera. Imagine só, há mais de 2000 anos, em plena Grécia Antiga, uma civilização que muitos associa a filósofos, mitos e templos, criou algo que desafia a nossa compreensão de tecnologia. Não estamos falando de uma ferramenta simples, mas sim de um dispositivo complexo, com engrenagens intrincadas, capaz de prever eclipses e os movimentos celestes. Um verdadeiro computador analógico, nascido muito antes do que qualquer livro de história nos contou ser possível. Como isso foi construído? Por quem? E talvez o mais intrigante, como uma tecnologia tão avançada se perdeu no tempo, deixando um vazio de séculos até que a humanidade a redescobrisse? Preparem-se para desvendar os segredos de um artefato que continua a intrigar cientistas e historiadores em todo o mundo. A viagem do tempo começa agora. Nossa história começa não em um antigo templo ou uma tumba esquecida, mas sim nas profundezas do Mar Egeu. Em 1900, um grupo de pescadores de esponjas, refugiando-se de uma tempestade na ilha de Anticítera, fez uma descoberta acidental que mudaria nossa percepção da tecnologia antiga. A cerca de 42 metros de profundidade, eles se depararam com os destroços de um navio romano naufragado, datado de aproximadamente 70 a 60 a.C. Ao longo de várias expedições de resgate, uma vasta coleção de artefatos emergiu do leito marinho. Estátuas de mármore e bronze, cerâmicas, joias e moedas. Mas entre esses tesouros havia algo peculiar. Uma massa corroída de bronze e madeira, inicialmente confundida com uma rocha ou uma peça sem valor. Levada para o Museu Arqueológico Nacional de Atenas, essa rocha permaneceu relativamente esquecida por meses. Até que um arqueólogo perspicaz, Valérius Stais, notou algo extraordinário. Uma engrenagem de bronze saindo da massa. Aquela não era uma rocha comum, era um dispositivo mecânico. A partir daquele momento, o que se tornou conhecido como o mecanismo de Anticítera começou a revelar seus primeiros segredos, lançando uma sombra de mistério sobre a capacidade tecnológica da Grécia Antiga. A jornada para desvendar sua verdadeira natureza estava apenas começando. À medida que os pesquisadores começaram a limpar e a analisar os fragmentos do mecanismo de Anticítera, a complexidade e a engenhosidade do artefato se tornaram cada vez mais evidentes. O que parecia ser um emaranhado de metal revelou-se um sistema intrincado de mais de 30 engrenagens de bronze, dispostas em um arranjo tão sofisticado que lembrava um relógio moderno. Engrenagens diferenciais, um conceito que se pensava ter sido inventado no século XVI, estavam presentes neste dispositivo com mais de 2 milênios de idade. Através de técnicas avançadas de imagem, como a tomografia computadorizada de raios-x, os cientistas puderam ver o interior do mecanismo sem danificá-lo, revelando sua estrutura interna e as inscrições gravadas em sua superfície. Essas inscrições, quase invisíveis a olho nu devido à corrosão, eram um manual de instruções, detalhando as funções do aparelho. Ficou claro que o mecanismo de Anticítera não era um simples ornamento, mas sim uma ferramenta funcional. Sua precisão e complexidade tecnológica forçaram os historiadores a reavaliar completamente o nível de conhecimento em engenharia e astronomia que existia na Grécia Antiga. A pergunta era: o que exatamente essa máquina fazia? Avançando nas pesquisas, os cientistas desvendaram a principal função do mecanismo de Anticítera. Ele era um extraordinário computador analógico, capaz de prever eventos astronômicos com notável precisão. O dispositivo possuía mostradores na frente e atrás, que permitiam visualizar os ciclos celestes. No mostrador frontal, agulhas indicavam a posição do Sol e da Lua no zodíaco, a fase lunar e até um calendário egípcio. No mostrador traseiro, a complexidade se aprofundava ainda mais. Havia escalas espirais que representavam os ciclos de eclipses, como o ciclo de Saros, um período de aproximadamente 18 anos e 11 dias em que os padrões de eclipses solares e lunares se repetem.
O mecanismo também podia rastrear os ciclos metônico e calíptico, usados para sincronizar os calendários lunares com o ano solar. Além disso, evidências sugerem que o aparelho era capaz de simular os movimentos dos 5 planetas conhecidos na antiguidade: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O mecanismo de Anticítera era, em essência, um modelo mecânico do cosmos, uma ferramenta didática e de pesquisa que permitia aos antigos gregos planejar suas vidas, rituais e navegações com base em um entendimento profundo e preditivo do universo. A existência do mecanismo de Anticítera levanta a pergunta crucial: quem seria capaz de conceber e construir uma maravilha tecnológica há 2000 anos? Embora o criador exato permaneça um mistério, os estudiosos apontam para algumas figuras proeminentes da ciência grega. O nome mais frequentemente associado é Arquimedes, o gênio de Siracusa, conhecido por suas inovações em matemática, física e engenharia, incluindo o desenvolvimento de esferas armilares e planetários mecânicos. Embora Arquimedes tenha vivido um século antes do naufrágio, é possível que o mecanismo seja baseado em seus princípios, ou que tenha sido construído por seus discípulos. Outro forte candidato é Hiparco de Nícia, considerado um dos maiores astrônomos da antiguidade, cujos conhecimentos em ciclos lunares e solares seriam essenciais para o funcionamento do aparelho. Há também a possibilidade de Poseidônios, um filósofo e polimata que viveu na ilha de Rhodes, um centro intelectual conhecido por suas habilidades em engenharia mecânica, ter tido alguma ligação com a criação. A finalidade do mecanismo também é objeto de debate. Seria uma ferramenta para astrônomos e estudiosos, um presente para um imperador romano, ou talvez um dispositivo de ensino para uma escola de filosofia? Seja qual for a resposta, a complexidade do mecanismo sugere que ele foi produto de mentes brilhantes, capazes de unir conhecimentos avançados em matemática, astronomia e engenharia mecânica. O maior mistério que envolve o mecanismo de Anticítera não é apenas como ele foi construído, mas por que essa tecnologia aparentemente desapareceu por séculos. Não há registros de dispositivos de complexidade comparável surgindo novamente até a Idade Média, com o desenvolvimento dos relógios mecânicos, ou até o Renascimento, com o surgimento dos primeiros computadores analógicos rudimentares. Como essa centelha de engenharia avançada não se espalhou e evoluiu? As teorias são diversas. Uma delas aponta para a fragilidade do conhecimento e a perda de textos. Muitas das grandes obras da ciência antiga foram escritas em papiros e pergaminhos que não resistiram ao tempo ou foram destruídas em incêndios de bibliotecas, como a de Alexandria. Outra teoria sugere que a tecnologia do mecanismo era tão sofisticada e cara que sua produção era extremamente limitada, restrita a um pequeno círculo de elites intelectuais. Talvez o próprio naufrágio do navio de Anticítera tenha levado consigo não apenas o artefato, mas também o conhecimento de sua fabricação e o segredo de suas engrenagens. O mecanismo de Anticítera é, portanto, um lembrete vívido de que a história da tecnologia não é uma linha reta, mas sim um caminho sinuoso, com avanços surpreendentes que podem ter sido perdidos e redescobertos ao longo dos milênios. O mecanismo de Anticítera permanece como um testemunho assombroso da genialidade humana na antiguidade. Ele nos força a reescrever capítulos inteiros da história da ciência e da tecnologia, mostrando que civilizações antigas eram capazes de feitos que antes considerávamos impossíveis para sua época. Este computador de 2000 anos nos lembra que a busca por conhecimento e a capacidade de inovar são intrínsecas à nossa natureza. E embora muitos de seus segredos ainda estejam sendo desvendados, cada nova descoberta sobre o mecanismo de Anticítera nos aproxima um pouco mais de entender a mente brilhante por trás de sua criação e o mundo em que ela existiu. Que outros mistérios o fundo do mar ou as areias do deserto ainda guardam, esperando para redefinir nossa compreensão do passado? O legado do mecanismo de Anticítera é um convite para continuarmos explorando, questionando e nos maravilhando com as capacidades infinitas da humanidade. E vocês, o que acham desse incrível artefato? Deixem suas opiniões nos comentários. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem os próximos mistérios da história. Até a próxima aventura!